Hallo Cultivers, wie geht es euch? Alles in Ordnung? Tudo em ordem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo de vocabulário, nós vamos aprender novas palavras em alemão, palavras voltadas aí aos meios de transporte em alemão. Espero que vocês estejam preparados, porque a aula de hoje vai ser bem divertida aí, vai ser só voltada à aprendizagem de novas palavras em alemão, tá? Vamos começar aqui com as principais delas, né, que são os meios de transporte. Em alemão a gente chama de Verkehrsmittel, tá? É uma das palavras, existem outras palavras também para se designar ali como meios de transporte, mas uma das mais usadas é Verkehrsmittel, tá? Aqui então eu trouxe um compilado para vocês de meios de transporte em alemão e vou falar um pouquinho deles então, pronúncia e tudo mais, tá? Então, começamos ali com die Straßenbahn, tá? Die Straßenbahn. É o bonde, tá? É literalmente o trem ali da rua, digamos assim, tá? Hoje em dia, né, bonde elétrico. E em Berlim, por exemplo, né, na capital, muitas vezes eles chamam também de tram. Tá? Então, quando vocês olharem as paradas e tudo mais, vocês vão perceber que aparece tram e não Straßenbahn, tá? Mas é a mesma coisa. Próximo ali ao lado é der Zug. Tá? Der Zug. Lembram que o som do Z tem esse som de ts, né? E o G ao final a gente puxa para um K. Então, Zug, tá? Esse é o trem que a gente utiliza para ir para outras cidades, tá? Já falo ali do outro trem que a gente tem em alemão também, tá? Ao lado ali das Taxi, tá? Das Taxi, parecido com a nossa pronúncia em português também, tá? E lembrando aqui, aprendam sempre com os artigos, tá? Porque, novamente, a regra de artigos e tudo mais é diferente do português. Então, a gente precisa sempre aprender as novas palavras com seus respectivos artigos, certo? Próximo ali, das Auto, tá? Das Auto. Normalmente, palavras terminadas em O, em alemão, são neutras, tá? Então, aqui é um exemplo, das Auto. Ao lado ali, temos das Schiff, tá? Das Schiff, que é o navio, ok? Mais abaixo ali das Motorrad, né, que é a motocicleta, a moto, das Motorrad. E temos agora de U-Bahn, tá? De U-Bahn é o metrô, tá? U-Bahn, ok? E ao lado ali a gente tem de S-Bahn, tá? Ele é considerado o Schnellebahn, o trem rápido, digamos assim, mas é o trem que a gente utiliza normalmente dentro da cidade, tá? Ele é o trem suburbano, digamos assim, tá? É diferente do Zug, que eu comentei ali em cima, porque o Zug a gente utiliza para ir para outras cidades, tá? Ele faz distâncias maiores. Já o S-Bahn é um dos meios de transporte ali na cidade, sobretudo, ou às vezes ali nas cidades ao redor também, tá? Ali embaixo temos agora das Flugzeug, tá? Das Flugzeug. Existem inúmeras palavras terminadas em Zeug, tá? Zeug em alemão significa coisa. Então, é a coisa do voo, o avião, tá? Das Flugzeug. E todas as palavras que terminarem em Zeug são neutras em alemão, tá? Então, uma dica de ouro aí. Der Bus é o próximo, tá? Não é bus, cuidado para não falarem que nem em inglês. O tem som de U mesmo em alemão, então der Bus, tá? E por último ali das Fahrrad, não é bicicleta. Muitas vezes a gente chama também somente de das Rad, tá? A gente abrevia ali como se a gente fizesse em português também, né? A gente não fala sempre bicicleta, a gente fala bike muitas vezes, né? Então, em alemão, muitas vezes a gente vai falar também somente Rad, tá? Então, esses são os principais meios de transporte em alemão, Verkehrsmittel, mas na aula de hoje eu trouxe também algumas outras palavras importantes aí que a gente usa nesse ambiente de viagens e de utilização de meios de transporte em alemão, tá? Então, selecionei ali em cima, a gente tem der Koffer, tá? Que é a mala, der Koffer. Temos die Tasche, tá? Normalmente palavras de sílabas terminadas em E são femininas. Então, die Tasche, bolsa. Das Gepäck, tá? Gepäck é uma palavra que a gente usa sempre no singular, tá? Porque é bagagem, é o conjunto de coisas, tá? Então, a gente não usa essa palavra no plural. É sempre das Gepäck, tá? Die Haltestelle, tá? Die Haltestelle, que é a parada, tá? Parada de ônibus, parada no geral. Die Haltestelle. Das Gleis, tá? Que tem duas traduções. Opa, pulei ali. Bahnsteige antes disso, né?
Der Bahnsteig é a plataforma, tá? Onde a gente vai pegar o trem, por exemplo, tá? Então, o nome ali é Bahnsteig, tá? E aí sim temos o das Gleis, tá? Gleis tem dois sentidos. Pode significar o trilho ali do trem, tá? Nesse trilho passa determinado trem, como também pode significar plataforma, tá? Como sinônimo ali do Bahnsteig, ok? Depois temos ali locais, tá? Der Hafen, que é o porto, tá? E der Flughafen, que é o porto dos voos, né? Do voo, então o aeroporto, tá? Der Flughafen. E por último, der Bahnhof, tá? Cuidado aqui com o som, o A é aquele som aberto, né? Bahn, Bahnhof, tá? Tem só uma consoante ali depois, então a gente não fala Hof, tá? Isso eu vejo bastante com os meus alunos, então cuidado. É Bahnhof, tá? Fechado. Então é a estação ali ferroviária, onde a gente pega trens, etc, tá? Seguindo aqui, eu trouxe alguns exemplos de frases em relação aos meios de transporte em alemão, tá? Ich steige in die U-Bahn ein. O verbo aqui é aquele verbo separável que a gente aprendeu lá nos trennbare Verben, né? Que é o embarcar. Então, a gente usa aqui einsteigen, né? É o meu verbo. Ich steige in die U-Bahn ein. Eu embarco no metrô, tá? Uma frase que a gente pode ouvir bastante ali é Nächster Halt, Alexanderplatz. Próxima parada, tá? Normalmente, quando a gente pega meios de transporte ali, tem um alto-falante que fica falando frases desse tipo, tá? Então, prestem atenção. Quando ele falar Nächster Halt, é a próxima parada. E aí, eu dei o exemplo aqui de Alexanderplatz, que é uma das paradas ali em Berlim, tá? Ich nehme die S-Bahn. Nehmen é o verbo pegar, tá? Que a gente usa também para medicamentos. Eu tomo medicamento também é nehmen, tá? Mas para meios de transporte a gente usa esse verbo também. Então, eu pego ali o trem, eu vou de trem, ich nehme die S-Bahn, ok? Seguindo, ich fahre mit dem Bus. Se eu quero dizer em português eu vou de ônibus, de trem, de carro, a preposição que a gente usa em alemão é sempre mit, tá? E lembram lá quando eu falei sobre o dativo em alemão, uma das principais preposições que a gente usa com dativo é o mit, tá? Então, por isso está declinado aqui no dativo. Mit dem Bus, tá? Eu vou de ônibus. Die Straßenbahn fährt zum Hauptbahnhof, tá? Die Straßenbahn fährt zum Hauptbahnhof. Então, o bonde ali, quando a gente pega, ele vai para a estação principal, para a estação central, tá? A gente tem Bahnhof como a estação, Haupt ali na frente dá essa ideia de principal, tá? Hauptbahnhof. E uma frase importante também que muitas vezes os alto-falantes dizem ali, dependendo do percurso, né? Do trem, do metrô, enfim. Sie müssen hier aussteigen. Você precisa desembarcar aqui. Sie müssen hier aussteigen, né? Você aqui nessa ideia de formal. Por isso eu coloquei a tradução ali como um senhora, senhora, mas é um você formal, tá? Sie müssen hier aussteigen, ok? Então aqui eu trouxe ainda para vocês, tá? 3 verbos muito importantes em alemão, porque eles têm sentidos diferentes em alemão, tá? E para a gente em português são a mesma coisa. Então, a gente tem 3 verbos em alemão para dar a ideia de ir, tá? Eu vou ter ali o gehen, lembram que o H entre vogais não tem som, ele só fecha e alonga a minha vogal. Gehen, tá? Que é ir a pé. Então, se eu estiver indo a pé, a gente usa o gehen, tá? Ich gehe zu Fuß nach Hause. Se eu quero especificar mais ainda, ó, ainda coloquei para vocês conhecerem ali o zu Fuß. Zu Fuß é a expressão a pé. Eu vou a pé para casa. Mas o próprio gehen já acaba dando essa ideia, tá? Se eu uso gehen, eu já digo ali que é a pé, tá? Aí a gente tem o verbo fahren. Fahren a gente usa quando a gente utiliza um meio de transporte, tá? Metrô, trem, carro, bicicleta. Dann benutzt man fahren. Então, a gente utiliza ali o fahren, tá? E por último, vou ler o exemplo antes disso. Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Eu sempre vou de bicicleta, eu sempre ando de bicicleta, tá? Ich fahre immer mit dem Fahrrad, tá? E por último, temos um terceiro verbo específico aí, que é o fliegen, tá?
Fliegen, a gente pode traduzir em português como um ir, mas ele vai ser ali obrigatoriamente de avião, tá? Ele tem o sentido de voar, mas também tem o sentido de ir de avião. Então, nächste Woche fliege ich nach Russland, tá? Na próxima semana eu vou ali para a Rússia, no sentido de que eu vou, né, para a Rússia, eu vou de avião para a Rússia, ok? Então, é bem específico. Os que a gente mais utiliza naturalmente são gehen e fahren, mas a gente precisa saber que em alemão existem essas três possibilidades de verbos aí para o sentido de ir. E tudo vai depender ali da forma como eu vou, ok? Então, aqui vou deixar para vocês como pergunta final, para vocês retomarem ali o vocabulário da aula de hoje. Mit welchem Verkehrsmittel fahren Sie gern? Lembram do gern lá, que dá aquela ideia de gostar, com gosto, com prazer, né? Com qual meio de transporte você gosta de ir, de andar, tá? Mit welchem Verkehrsmittel fahren Sie gern? Lembrando aqui que a gente vai usar a preposição mit, né? Se a gente fala em português eu vou de, eu gosto de ir de carro, a gente usa sempre mit em alemão. Então, ich fahre gern mit dem Fahrrad, por exemplo, de bicicleta, tá? E aí lembrem também que o mit utiliza sempre dativo em alemão. Então, tudo que vier depois da preposição mit ali, obrigatoriamente precisa estar declinado no dativo, tá bem? Espero que tenham curtido a aula de hoje. Muitas palavras novas, estruturas, né? Anotem aí no caderno, é importante também. E tentem responder essa pergunta que eu deixei aqui para vocês, tá bem? Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo de alemão aqui da Cultive. Tschüss, tschüss!